Nós continuamos falando, né, sobre o Tribunal de Cristo. Nós estamos nos elementos submetidos a julgamento. Nós estamos lá na última parte, que é o nosso sofrimento. Então, na semana passada nós começamos a aula e temos como tema o porquê o cristão, o crente sofre. E nós falamos que, primeiro, o crente sofre por causa da perseguição do mundo. Depois, nós falamos que nós sofremos, que nós passamos por tribulação, que através da tribulação a gente cresce na graça, no conhecimento de Deus, nós somos aperfeiçoados. E, por final, no domingo passado, nós falamos que nós sofremos devido aos nossos próprios pecados. E aí nós falamos que Deus açoita e corrige aquele que recebe, que ama e que recebe por filhos. Se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, mas sim bastardos. E hoje a gente vai estudar o restante dos tópicos que nós usamos aqui para que nós pudéssemos estudar. Eu não estou dizendo com isso que eu aqui botei todas as razões por que o crente sofre, até porque quem sou eu para conseguir enumerar todas elas? Mas eu coloquei algumas que eu entendo que são mais frequentes e mais notórias na palavra de Deus, né? E o quarto motivo é que nós sofremos pelo mundo que se perde, né? Pelo mundo que está caminhando a passo largo em direção ao abismo, em direção ao inferno. Então, o crente sofre por causa disso, né? Beth, abre, por favor, Romanos 9:3. Beth vai estar lendo Romanos 9:3, tá? Romanos 9, versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separada de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo dizia que ele preferia estar separado de Cristo, ser anátema. Essa palavra anátema significa maldito. Paulo falou que ele preferia ser um maldito, separado de Cristo, mas que ele queria que os irmãos dele, que os patrícios dele, que os irmãos dele, os irmãos, não espirituais, mas os irmãos da nação de Israel, fosse reconciliada com Deus, fosse se convertesse e fosse reconciliado com Deus. E lê também, por favor, Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, amado, a gente vê que até no céu a expectativa sobre pessoas que se arrependam, pessoas que se desviem do seu caminho do mal. A Bíblia diz que é a festa, que é a alegria. Se a festa e a alegria é porque antes há uma expectativa, há uma apreensão, há um desejo que traz certa tristeza em ver o mundo que se arrasta à morte. Aliás, a Bíblia nos diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador, que Deus, ele não tem prazer, que Deus, ele se entristece. E certa vez nós fizemos um retiro lá em Pirassununga, e o preletor daquele retiro foi um irmão chamado, ai meu Deus do céu, como é que era o nome dele? Gerson, pastor Gerson. Ele era, não sei se ainda é ainda, pelo tempo acredito que não seja mais, mas ele era o líder do Jocum
lá na região norte e nordeste. Então, ele estava falando que Deus, ele chora, Deus, ele sofre, ele chora vendo o mundo que está perdido, vendo o mundo que se deteriora. E com certeza esse choro de Deus é o mesmo choro que Jesus teve quando ele viu, ele olhou para Jerusalém, olhou para a construção do templo e viu que o povo andava desgarrado, sem ovelha. E lá João, capítulo 11, não é capítulo 11 não, capítulo 11 Jesus chorou também por causa da morte de Lázaro. Mas acho que o texto no sentido original, Jesus vendo aquilo ali, a Bíblia no sentido original diz também que Jesus ele chorou por causa da degradação do povo, por causa do povo que estava se corrompendo. E queridos, e nós que fomos resgatados, nós que sabemos o que a alegria da salvação, a alegria que a representação da salvação traz, que sabemos o quanto é doloroso, é triste ainda que andar no pecado, quando as pessoas estão na prática do pecado, aquilo parece se dar um certo prazer, mas nós sabemos que aquilo é um prazer ilusório, é um prazer que dura por um breve período de tempo e que depois do prazer traz uma tristeza, traz uma dor. Queridos, nós não temos o direito de sofrer menos do que os céus, menos do que as pessoas que realmente estão envolvidas. Li um livro que Renato me deu, se eu não me engano, o título é Heróis da Fé, que fala sobre os homens que foram responsáveis por grandes avivamentos no século XIX, se eu não me engano. O que todos esses homens tinham em comum era a dor e a paixão pelo mundo que estava sendo caído, que estava pecando, que estava caminhando a passos largos para a destruição. Queridos, e eu estou pleno de certeza de que a igreja ela não vai passar por um novo avivamento enquanto não sentir a dor daqueles que estão se perdendo. Quando a igreja verdadeiramente sentir a dor daqueles que estão se perdendo e que transformar o seu riso em choro, vendo as pessoas dormindo na rua, sem esperança, sem Deus, e nem que sejam as pessoas que estão dormindo na rua, mas as pessoas que não têm a esperança da salvação que nós temos, enquanto a gente não sentir essa dor, essa tristeza, e isso nos faz semelhante aos céus. Enquanto isso não acontecer, o mundo vai ficar carente da glória e do poder de Deus. O mundo vai ficar carente de um novo avivamento. O mundo vai ficar carente de pessoas que, quando ouve uma ministração, a palavra de Deus sendo pregada, e sentir a dor a dor e a angústia que o pecado traz, que a expectativa de perdição traz, de chorar e se humilhar diante de Deus. Enquanto a igreja não sentir essa dor, eu acho que o avivamento que a igreja tanto precisa e almeja, vai estar muito longe de nós alcançar. Então, eu creio que um dos sofrimentos que a igreja deve passar e que mais vai impactar no céu é essa dor, esse sofrimento pelo mundo que está sendo perdido, pelo mundo que está sendo deteriorado. Quem é que não tem uma pessoa bem próxima que não precisa desse poder de Deus, que não precisa dessa graça de Deus, que não precisa da manifestação da glória de Deus? Porque, queridos, a igreja, ela
acha, ela pensa que os sinais e prodígios que Deus faz é por causa dela. Não é não, querido. Os sinais e os prodígios que a igreja, que Deus faz, é para que o mundo possa crer que Deus está conosco. Que a nossa palavra é a palavra dele. E que aquilo que nós pregamos é verdade e venha se converter por causa disso. Jesus certa vez falou, eu não me recordo bem se foi para um oficial lá romano, um centurião romano, mas que foi pedir um milagre. Jesus chegou para ele e disse: olha só, se você não vê os sinais, de maneira nenhuma você vai crer. Então os sinais que Deus traz é para o mundo, para que o mundo possa ver e crer. Amém, querido? Uma outra razão pelo qual o crente sofre é pelos nossos valores morais, pela nossa justiça, por aquilo que nós defendemos e pregamos. Beth, por gentileza, lê Mateus 5, 10. Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pedro, sabe por quê? Que a igreja hoje em dia está passando esse período de paz, esse período de harmonia. Sabe por que a igreja está passando por isso? Que a igreja não está sendo perseguida? Porque a igreja não está pregando a justiça. Porque a igreja não está condenando o pecado. E isso aí merece uma meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Aqui sumiu tudo. Sim. Sim, ouvindo. Sim, Bom, ouvimos. voltou. Então, queridos, a Bíblia diz, Jesus Cristo falando, ele diz que se a nossa justiça não exceder em muitos a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma nós entraríamos no reino dos céus. E sabe por que Jesus Cristo e João Batista, principalmente, foram mortos? Porque pregou a justiça do reino. João Batista ele foi preso porque ele condenou o adultério entre Herodíades e Herodes, já que Herodíades era mulher do irmão de Herodes, Filipe. E Jesus Cristo, ele foi morto porque condenava os escribas naquilo que ele falava e não praticava. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que lança pesados fardos sobre os ombros do povo, fardo esses que vocês não querem levar nem com o dedinho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpam a superfície do copo, mas não limpam o copo por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, que são como os sepulcros caiados, que por fora tem aparência de santidade e de formosura, mas para por dentro está cheio de detrito e de podridão. Então Jesus lançou uma série de ais condenando as atitudes dos escribas e dos fariseus, que eles que deveriam dar exemplo ao povo, e na verdade eles eram os primeiros a defraudar a lei. Eles davam interpretações morais a leis que eram coisas deles, como por exemplo, ter que limpar a mão para comer alguma coisa. Jesus Cristo falou: olha só, escribas e fariseus, na verdade o que condena o homem, o que sai da boca do homem, não aquilo que entra pela boca do homem. Então Jesus, ele foi perseguido, ele foi condenado, porque ele condenava as práticas erradas das pessoas.
E aí a gente tem que trazer para os nossos dias de hoje, né? O que a igreja está fazendo? Qual tem sido o papel da igreja como aquela que é a guardiã da justiça do rei, aquela que deveria ser sal, que deveria ser luz? Quais têm sido os valores da igreja hoje? O que a gente vê é que a igreja ela tem sido tão desonesta quanto o mundo. E, queridos, e graças a Deus, não são todos, tá? Graças a Deus, não são todos. Tem gente que ainda guarda e ainda resguarda aquilo que precisa ser feito. Qual é a posição da igreja em relação a temas polêmicos como adultério, como temas polêmicos como adultério, né, de uma certa forma sim, mas como aborto, como casamento homoafetivo? Qual tem sido a posição da igreja em relação a isso? O que a igreja tem feito? Na verdade, a igreja, de certa forma, tem querido colocar valores no mundo que elas mesmas não defendem. A gente conhece pessoas que são homossexuais e que têm liderança dentro de igreja. Como é que a gente pode exigir, e aí vai uma palavra pesada, o exigir, que o mundo lá fora não tenha prática homossexuais se dentro da igreja? E eu não estou falando daquela igreja que aquilo lá é livre, não. Eu estou falando de igreja que deveria, dentro do seu seio, permite tal coisas. Semana passada, um deputado, que também é filho de um homem que está muito em evidência aí na mídia, né, na televisão, tem muitos programas na televisão, ele pediu para o nosso presidente que assinasse um decreto perdoando as dívidas da igreja. Eu não sei de qual igreja, a nossa não tem nem um centavo. Mas, pasme, irmão, as dívidas das igrejas têm com o Estado passa de 1 bilhão. De onde é a origem dessas dívidas? O que a igreja tem? A igreja ela não tem que pagar imposto. Então, não há dívida em relação a imposto. Por quê? Dívidas trabalhistas. A igreja está deixando de ser honesta com aqueles que prestam serviço para ela. Então, sinceramente, eu gostaria de saber a origem dessas dívidas de quase 1 bilhão. E a gente se entristece, e muito, em saber que as autoridades da igreja, que de uma certa forma está lá para servir a igreja também, já que eles não são o dono da igreja e não são o dono da igreja mesmo, o dono da igreja se chama Jesus Cristo, e todo mundo que tem um salário, que tem uma autoridade dentro da igreja, tem que prestar juízo a Deus e a Jesus Cristo. Essas pessoas têm verdadeira vida de marajá. É avião particular, é iates, são mansões, propriedades no mundo todo. A igreja que eles administram pode estar com dívida dos pés da cabeça, que cá entre nós, 1 bilhão é bastante dinheiro, mas eles não. Eles estão muito bem de vida. E aí? Cadê a justiça do reino em relação a isso? Ou a gente só prega honestidade de deputado, de presidente, de governadores, de senadores,
É só deles que a gente prega honestidade, que a gente prega zelo. Uma coisa, queridos, é a gente ser contra, por exemplo, é que pastor tenha fazer casamento homoafetivo. Uma coisa é a gente ser contra isso. Outra coisa é a gente achar que o mundo tem que absorver os nossos valores, que nós somos obrigados. Podemos obrigar o mundo a ter os nossos valores. São coisas completamente diferentes. A gente é contra o homossexualismo, a gente é contra a corrupção, a gente é contra, mas a gente vive isso. A gente mostra isso na nossa conduta e na nossa maneira de ser. Se o Estado permitir o casamento homoafetivo, desde que a igreja não seja obrigada a fazer esse tipo de casamento, o Estado vai permitir. A igreja vai fazer se quiser. Ou seja, vai permitir no seu seio, o cristão só vai ter relacionamento homoafetivo se quiser. Isso, para mim, me atinge de certa forma, em saber que os valores do mundo estão tão deturpados que a palavra de Deus precisa ser pregada e anunciada, a gente precisa dizer que essas coisas levam e levam mesmo para o inferno, e a igreja não tem feito isso. A igreja, de uma certa forma, tem se autopreservado, mas não tem agido, não tem condenado, dizendo que isso, que a Bíblia diz que o efeminado não vai herdar o reino dos céus, não tem jeito. E quem mata e aborto nada mais é do que um assassinato. Também, e quem mata também não vai herdar o reino dos céus. E aí, querido, eu já tocaram muita pedra em mim por causa dessas posições, mas é a minha posição. Não obrigo a ninguém a pensar como eu, embora eu expressamente, publicamente, eu expresso a minha maneira de pensar. Eu expresso a minha opinião como pena de morte, eu tenho a minha opinião sobre isso. E isso eu não oculto nem falo de ninguém, né? Agora, eu não posso obrigar as pessoas a pensar como eu. Mas se pensa diferente, e aquilo que pensa diferente é contra a ética da justiça do reino, que não venham para a igreja, que fiquem fora da igreja, praticando seus atos imorais e injustos fora da igreja. Agora fala contra a corrupção e corrompe. Bem, querido, depois a gente vai conversar, e aí se vocês quiserem expressar a opinião de vocês, depois a gente vai ter essa oportunidade. Quinto, o desejo de estar com Cristo. Beth, Filipenses 1, 21 a 26, por favor. Filipenses 1, 21 a 26. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, o mais necessário é permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo de fé, a fim de que aumente, quanto a mim, um motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Querido,
quantos de nós já teve esse dilema? Eu queria morrer, partir de Paulo, partir aí de Paulo e morrer, cara. Eu queria morrer e estar com Cristo, mas se viver na carne, se estar vivo traz frutos, e frutos que servem de bênção para vocês, e para aqueles que vão sendo salvos através do meu ministério. Então é bom que eu fique na carne. Quantas vezes a gente tem sofrido e tem que pensar esse dilema? Será? O que é melhor? Realmente a gente tem clamado e tem falado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, como eu almejo estar contigo, seja na tua volta, seja partindo para estar contigo. Quantas vezes a gente já teve esse dilema na nossa vida? Paulo, ele tinha. Paulo, ele conjecturava em relação a isso. Como seria bom estar com Cristo. Quem é que tem saudade de estar com Cristo, de desejo de estar ao lado de Cristo, de viver com Cristo? Eu aqui agora estou me lembrando de quando eu estava lá na Antártica. Passei 61 dias lá na Antártica. Meu Deus, como que era doloroso, como que era difícil a saudade de casa, de estar com a minha família, de estar com a minha igreja, de estar com os meus amigos, fazendo as coisas que eu gosto. Como era difícil, como era duro aquele anseio, aquele desejo de chegar logo o dia, de voltar para casa. Querido, pasme, lá todo mundo trabalhava até muito tarde, que é para a hora para passar mais rápido, para a gente poder estar de volta na nossa casa. Tamanha era a saudade. E não são poucos os relatos de homens barbados, como eu, né? Embora eu não chorei não, tá? Mas de homem barbado cair em pranto porque de angústia, de depressão ali, porque queria estar em casa. Porque aquilo ali é uma situação bem depressiva, realmente. Aquilo ali é terrível. E aí eu jogo isso em relação a estar com Jesus, a estar no céu, saudade de céu, saudade. Será que a igreja hoje em dia tem sofrido por causa disso? Pelo desejo de estar com Cristo, pelo desejo de estar com Deus? A tradição diz que os cristãos daquelas épocas, eu não sei se isso é fato, se é boato, eles se apresentavam para ser sacrificados, porque para eles era honroso morrer em nome de Cristo e estar com Cristo. A igreja tem amado verdadeiramente a volta de Cristo? Mais um motivo para a gente estar pensando, para a gente estar meditando em relação a isso. A gente sabe que uma das coisas que impede a volta de Cristo é a paixão de Deus pelas almas, não querendo que ninguém se perca. Pedro falou que Deus não tarda a sua promessa, mas ele é longânimo para com todos. E a promessa que Pedro está falando aí é da parousia, da volta de Cristo. Mas ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E a Bíblia também diz que quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, aí então virá o fim. Jesus não vai voltar sem antes ter dado a oportunidade a todo mundo de ouvir a sua palavra. Jesus não vai voltar sem antes dar oportunidade a todo mundo de se arrepender e de ser também cidadão dos céus e defender a mesma justiça que nós estamos defendendo, tá, querido? E para finalizar, a sétima é o anseio pela liberdade. Beth, Romanos 7, de 15 a 25. Romanos 7, 15 a 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa.
Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Até o quê? 26. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo sobre meus ombros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Querida, embora a gente tenha prazer na lei de Deus, embora a gente tenha vontade de cumprir sempre a lei de Deus, nós ainda moramos num corpo que é tendente ao pecado. Então, essa angústia por liberdade, por poder realmente fazer tudo aquilo que a gente tem só vontade de fazer na nossa mente, mas que muitas vezes o nosso corpo, a nossa natureza decaída, nos leva a voltar contra. Paulo diz: miserável homem que estou, quem me livrará esse corpo dessa morte? Queridos, então, esse anseio pela liberdade, por poder realmente viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, também é motivo de sofrimento para a vida do crente. E nós que buscamos essa santidade, nós que buscamos viver nessa santidade, como Paulo fala, eu faço morrer a minha natureza decaída, para que Cristo seja revelado em mim. Então, mas isso é uma guerra. É uma guerra que a gente tem que assumir todos os dias. A Bíblia diz que nós somos como ovelha levada para o matador. E nós precisamos guerrear contra a nossa própria natureza todos os dias. E isso traz angústia, isso traz dor, isso traz sofrimento. Mas nós anelamos por essa ansiedade, por essa liberdade que nós já temos em Cristo. A nossa liberdade já foi proclamada. A nossa liberdade já foi conquistada. E nós, assim como também a natureza, estamos só esperando aquele dia em que nós teremos a redenção desse corpo pecaminoso. Leia também, Beth, por favor, Romanos 8, de 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a sua própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Até quando? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos, em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso tempo. Querido, o dia da liberdade já foi profetizado. O dia da liberdade já foi conquistado. E não somos nós que gememos em relação à nossa natureza, não. A nossa natureza decaída, a própria natureza, a própria criação, ela também geme e espera com expectativa esse dia, o dia da nossa liberdade, o dia do nosso grito de vitória, e que nós iremos também poder falar como Jesus: está consumado. Interessante, né? Jesus, ele disse: está consumado. Isso aí era um grito que as legiões romanas davam quando ela conquistava o seu inimigo. E Jesus Cristo, ele deu o mesmo grito: está consumado, ou seja, a vitória já foi decretada. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
A nossa liberdade, querido, já foi comprada. E foi comprada por bom preço. E daqui a pouco a gente vai rememorar essa vitória do Senhor Jesus, participando da ceia do Senhor, tá? Porque na ceia do Senhor nós relembramos, é uma ceia memorial, onde nós relembramos do sacrifício de Cristo, que é também a nossa vitória. Amém, querido? E para finalizar, eu gostaria não estamos sozinhos em nosso sofrimento. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo participa de nossa luta. Quando Jesus apareceu a Paulo, o que Jesus falou para Paulo foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas, na verdade, Saulo não estava perseguindo a Jesus. Saulo estava perseguindo a igreja. Mas quando Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, isso aí, no sentido original, dá o sentido de empatia. Jesus está dizendo ali que está participando conosco das nossas alegrias, das nossas lutas, das nossas perseguições, das nossas privações. Por isso que quando Jesus aparece a Saulo lá no caminho de Damasco, ele diz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Amém.